e sejam libertos para conhecer o Deus verdadeiro, servir o Deus verdadeiro. Nossa alegria por cada um que está aqui. Lembre que é tempo de nós firmarmos a nossa fé de verdade, de nós não abrirmos mão, de nós não sermos moles na presença de Deus. Só assim a gente vence. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler dois versos, verso 41 e verso 46. Mateus, capítulo 25, verso 41 e o verso 46. O texto diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O verso 46: irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é que nos ensina sobre a vida eterna. Nós te agradecemos pelos seus ensinamentos neste princípio e pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a viver esta palavra todos os dias e glorificar o teu nome com nossas vidas. Glórias por tudo nesse culto, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para sentar. A vida eterna e o castigo eterno são verdades apresentadas neste texto. Verso 46 diz: e irão estes para o castigo eterno, porém justos para onde? Para a vida eterna. Essas palavras foram ditas por Jesus. E Jesus, em dizer estas palavras, ele está mostrando que tanto o castigo eterno como a vida eterna são realidades, são verdades. O homem e a mulher não pode duvidar de que existe uma vida eterna para um grupo de pessoas. Existe um castigo eterno para outro grupo de pessoas. Jesus nunca iria falar aquilo que não é verdade. Ele nunca iria tentar ou procurar induzir ou enganar o homem, porque ele é a própria verdade. A vida eterna e o castigo eterno são situações diferentes. Assim como a luz é diferente das trevas, assim como a noite é diferente do dia, assim como o sol é diferente da lua, a vida eterna e o castigo eterno só são iguais no princípio. Sabe qual? Os dois são eternos. Isto é, os dois não terão fim. Vida eterna, castigo eterno. Amados, eu tenho dificuldade para falar sobre o castigo eterno. Sabe por quê? Eu tenho pena, eu tenho dó de pensar numa pessoa viver castigada para sempre, nunca deixar de sofrer. Eu tenho dó de uma coisa dessa. Mas é a palavra de Deus que declara. Se é a palavra de Deus que declara, não tem como nós não declarar. Amados,
Quando nós pensamos então em falar sobre a vida eterna e o castigo eterno, a primeira verdade que queremos enfatizar é que entre a vida eterna e o castigo eterno existe só um passo, e esse passo é chamado a morte. A morte é o único passo que separa uma pessoa do castigo eterno ou da morte eterna. Jesus falou sobre isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Ele diz que havia 2 homens na terra. Um ele não fala o nome, fala só que era rico. O outro ele fala o nome, diz que era Lázaro. Os 2 morreram. A Bíblia declara que o rico foi para o tormento, e diz que Lázaro foi para o paraíso e ali estava em descanso. Amados, quando Jesus contou essa história, ou como alguns interpretam esta parábola, ele estava mostrando que a pessoa morre e parte, ou para a vida eterna, ou para o castigo eterno. Numa certa época, eu conversava com a senhora, e ela expressou o medo de morrer. Eu disse para ela: a senhora tem medo de morrer, ou a senhora tem medo de ser condenada? E ela não teve uma resposta. Eu disse: porque a morte, nós temos medo dela porque nós não nascemos para morrer. Deus não nos fez para morrer. A morte entrou com o pecado, e aí é normal que tenhamos medo de morrer. Agora, a morte é muito rápida. Alguém que demora a morrer passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas a pessoa morre rápido. Tem pessoas que deita, dorme e acorda morto. Melhor dizer, não acorda, né? Deita, dorme e morre. Ele não acorda mais nunca. Agora, tem pessoas que morrem dentro de segundos. E mesmo que a morte dure anos, a pessoa sofra. Esse sofrimento é passageiro, acaba. Mas o castigo eterno, a condenação eterna, não acaba. É disso que a pessoa precisa ter medo, de morrer e perder a sua alma. Meus irmãos, é necessário nós dizermos que então o castigo eterno é a pior tragédia que se pode acontecer a uma pessoa. O castigo eterno é a pior tragédia que se pode acontecer a uma pessoa. Nós temos ouvido e sabemos de muitas tragédias. Aquela que aconteceu lá na Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando o boate pegou fogo e mais de 200 jovens morreram. Foram famílias e mais famílias que sofreram com aquela tragédia, sofrem e sofrerão com aquela tragédia. Poucos dias teve o Eduardo Campos, o candidato a presidente. O avião caiu, ele morreu. Agora, essa semana eu estava anunciando, já faz 1 ano. Eu disse para minha esposa: meu bem, 1 ano já que o Eduardo morreu. Parece que foi ontem. Não é? É muito rápido a coisa. Mas agora, meus amados, se nós fôssemos falar em tragédia, multidões de tragédias têm acontecido, mas não existe nenhuma pior do que a da pessoa ser sentenciada ao castigo eterno. Nenhuma. É muito interessante. Nós sabemos que o castigo eterno é a pior tragédia quando consideramos as palavras de Jesus. No capítulo 18, verso 8 e verso 9 do Evangelho de Mateus, o nosso Senhor Jesus disse: portanto, se a tua mão ou o teu pé
te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado onde? Onde? O fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado onde? No fogo do inferno. Jesus, meus irmãos, não estava nos ensinando a nos mutilar. Jesus, ele não quer que eu arranque o meu braço, que eu arranque o meu olho, que eu corte a minha perna. Jesus estava aqui mostrando a seriedade do castigo eterno. Ele estava mostrando que seria melhor que eu ficasse deficiente visual, deficiente físico, do que eu estar perfeito e ir para o castigo eterno. Então, note, Deus não me quer faltando um membro do meu corpo. Ele me quer completo para Ele. E livre de quê? Do castigo eterno. Mas Jesus, Ele ainda evidencia essa verdade no Evangelho de Mateus, ainda capítulo 25, verso 41, no texto que nós já lemos. Quando Ele fala: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para onde? Fogo eterno, preparado para quem? Preparado para o diabo e seus anjos. Primeiramente, Jesus diz: olha, é melhor que você falte uma peça no seu corpo e não ir para o castigo eterno. E segundo, ele diz: olha, o castigo eterno não é brincadeira, não. É um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, você precisa saber da seriedade deste lugar. E você não pode ir para lá. É isso que Jesus queria enfatizar. É isso que Jesus queria deixar claro. E ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36 e 37, Jesus disse assim: pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua? O que daria o homem pelo resgate da sua? Jesus está dizendo aqui: olha, não adianta nada a pessoa ser a mais bem sucedida do mundo, a pessoa adquirir, conseguir, obter tudo no mundo, se a alma dele for condenada. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ter, vivem correndo, vivem buscando as coisas daqui. Agora, de acordo com as palavras de Jesus, não adianta ter tudo aqui se perder a alma. Se não for salvo, não adianta ter tudo aqui. E nós temos as palavras do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 8 e verso 9, quando Paulo diz aí: ele punirá os que não faz o quê? Conhecem o quê? A Deus. E os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles sofrerão o quê? Penalidade de eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Amados, aqueles que não conhecem o Evangelho de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, sofrerão uma eterna penalidade, banidos, enxotados da face do Senhor e do seu poder, e sofrerão eterna destruição. Eterna destruição. Paulo falou sobre isso. E o livro do Apocalipse ainda fala sobre a seriedade do castigo eterno. Quando se olha para o capítulo 21, verso 8, onde está escrito:
Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem a imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será onde? No lago de fogo, que arde com. Esta é o que? Segunda morte. A segunda morte. Então, quando estamos dizendo que o castigo eterno é forte, é sério, é uma tragédia maior, aqui o livro profético acabou mostrando o grupo de pessoas, a sequência das pessoas, as características das pessoas que acabarão indo para lá e sofrerão o castigo eterno. E no capítulo 20, no verso 15, nós vemos essa verdade enfática também, onde está escrito: e se alguém não foi achado escrito onde? No livro da vida, esse foi o que? Lançado para dentro do lago de fogo. Este texto, este versículo está contido no texto, que fala do julgamento de todos os ímpios, quando todos vão ressuscitar, e quando todos terão que comparecer diante do trono branco. Então serão abertos livros, ainda outros livros, o livro da vida vai ser aberto, e as pessoas vão ser julgadas porque o seu nome não está escrito aqui, e você não pode ter a salvação. A sua sentença é na condenação eterna. Eu fico com muita pena quando considero as pessoas o quanto estão cegas, o quanto estão perdidas, o quanto estão longe de Deus, o quanto precisavam ouvir verdades tais como essas, para acordarem, para despertarem, para mudar seus propósitos, para mudar seus rumos, para mudar a sua fé. Castigo eterno é a maior tragédia, que o mundo não sabe, que o mundo não espera, mas que caminha de passos largos. Mas, enquanto que o castigo eterno é a maior tragédia, a vida eterna é a maior bênção que alguém pode receber, graças a Deus. Vida eterna é a maior bênção. Não existe bênção tão grande quanto a vida eterna. Então fica em pé um segundinho. Fica em pé um segundinho. Compensa ficar em pé. Nós mudamos de um assunto para outro. Nós mudamos de fogo para a brisa. Nós mudamos do inferno para o céu. Compensa. E aí, meus amados, a vida eterna então é maior o quê? Maior o quê? Maior o quê? A maior o quê? É a maior bênção. Maior bênção. Só os homens. A vida eterna é maior o quê? Bênção. Só as mulheres. Maior o quê? Bênção. Maior bênção que uma pessoa pode conseguir, pode receber neste mundo. Nós sabemos, meus irmãos, que essa vida eterna, que é a maior bênção, ela é conseguida, ela é adquirida numa pessoa chamada o quê? Jesus. Chamada Jesus. Agora vocês podem sentar. Chamada Jesus. A palavra de Deus declara que a vida eterna é a maior bênção conseguida em Jesus. 1 de João, no capítulo 5, verso 11 e verso 12, diz assim: quem tem tem a, quem não tem o Filho de Deus não tem a. Pouco antes, este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. E essa vida está onde? Está no Filho. Você já tem o Filho, então você tem a vida. Você não tem o Filho, então receba o Filho, para que você tenha a vida. Jesus, só Ele veio para nos livrar da condenação, para nos livrar do castigo eterno.
No 1 de João, no capítulo 5, o mesmo capítulo, portanto, verso 20, fala: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o que? Verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro e é a vida eterna. Aquele que quer vida eterna não tem como atalhar, não tem como buscar em outro lugar. Só Jesus pode dar a mim, a você, a todas as pessoas a vida eterna. Se a pessoa não receber Jesus, a pessoa morre perdida, portanto morre sem vida. Quando Jesus nasceu, o anjo já disse para Maria: ele será chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Pedro falou assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, mas se tornou a principal pedra angular, e não há salvação em nenhum mundo. Jesus é o Salvador. Se você receber Jesus, você tem a salvação. Se você não receber, você morre perdido, e perdido para sempre sofrerão a condenação, o castigo para sempre. Meus amados, e essa bênção da vida eterna, ela então está numa pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. E essa bênção da vida eterna está revelada numa palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. Vocês estudam, Jesus dizendo, cuidadosamente porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a respeito de mim. Evangelho de João 5,39. A tradução que eu estou acostumado, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, são elas que testificam de mim. Amados, por que é que a raça humana caminha para o castigo eterno? Porque é uma raça que não conhece as Escrituras. Mas aqui está revelado o plano, o programa, o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, diz: bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as coisas que é escritas, porque o tempo está próximo. Qual é a bem-aventurança? É a vida eterna, a principal delas, a vida eterna. E nós, meus amados, podemos ver que no Evangelho de João 5,24, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me tem a vida eterna. Não é terá, não é? Tem, é no presente. Na hora que a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele deixa de ser um morto, ele torna-se um vivo e ele recebe a vida eterna. Glória a Deus, graças a Deus. E meus irmãos, essa vida eterna, ela é recebida com segurança. No livro de Tito, no livro que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, verso 20, a palavra de Deus declara: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não pode mentir, prometeu. Minha tradução diz: na esperança da vida eterna, que é o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então eu digo para vocês: qual é o Deus que prometeu a vida eterna? Qual é?
O Deus que não pode mentir. Foi Ele que prometeu, foi Ele que providenciou em Cristo. É Ele que a revelou pela sua palavra. E todo aquele que recebe Jesus, que crê em Jesus, tem a vida. Amados, é necessário nós dizermos que a segurança da vida eterna é necessário, porque a vida eterna não se baseia naquilo que fazemos, mas na graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, ele disse assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o que? Gratuito de Deus é o que? Vida eterna. Em Cristo Jesus, o salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos a morte. Todas as pessoas no mundo inteiro mereciam a morte. Mas Deus preparou um Salvador, Jesus Cristo. E esse Salvador é o meu, é o teu, é o nosso Salvador. De maneira que esse Salvador Deus nos deu pela sua graça. Nós não merecemos o Salvador e nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos deu pela sua graça. Também, meus irmãos, essa salvação não baseia naquilo que nós somos, mas baseia-se no amor de Deus. Evangelho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida. Vamos falar mais bonito, não é? Vamos falar mais forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não baseia naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, mas no grande amor de Deus. Eu não mereço a salvação, mas Deus me dá. Mas Deus te dá, ou melhor, Deus te deu, Deus me deu, no momento que eu criei na pessoa de Jesus Cristo. Agora, meus amados, essa vida eterna, ela é estendida a todos. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Nosso Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam. Estou vendo aqui duas portas, parece na mesma largura. Mas a palavra de Deus fala de uma porta onde muitos entram. E a palavra de Deus fala de uma porta estreita, onde poucos acertam. Mas olha, todas as pessoas têm a oportunidade de entrar pela porta estreita e obter a vida eterna, e obter a salvação. E você sabe que porta estreita é essa? É o próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Assim sendo, meus irmãos, nós falamos sobre vida eterna e castigo eterno. Nós mostramos que entre a vida eterna e o castigo eterno existe só um passo chamado o quê? A morte. Nós dissemos que o castigo eterno é a maior o quê? Tragédia que aguarda, que espera uma pessoa. E nós dissemos que a vida eterna é a maior bênção que uma pessoa pode receber. E Jesus dá então a todo ser humano, todas as pessoas, a oportunidade de ter a vida eterna em Jesus. Se você não tem, você pode receber Jesus, firmar sua fé nele, firmar seus passos nele, seguir a ele, servir a ele, e você será mais um cidadão da vida eterna, a glorificar a Deus, a viver para Deus, a viver com Deus nesse mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.